Olá a todos, está começando mais um MGF Cast, um programa do Rebanho MGF. E no episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre a ARCO, Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, e a sua importância para a ovinocultura brasileira. E para falar sobre esse assunto, ninguém melhor que ele, Edemundo Gressler, presidente da ARCO. Tudo bem, presidente? Tudo bem, bom dia, prazer imenso em poder falar no teu programa aí, principalmente no contexto da ovinocultura. Isso é inclusive já vou te agradecer e, na verdade, todas as vezes que a ovinocultura tem a oportunidade a gente se sente homenageado. Então, a gente olha com este ângulo, né, do quanto é importante, né, que a gente possa expressar alguma coisa e falar sobre a ovinocultura. Com certeza. E coincidências ou não, hoje a ARCO completando 82 anos de existência, né? Eu me atentei agora. Isso. Parabéns. Exatamente. Ao senhor e a todos os envolvidos, né? 82 anos é uma história bem comprida, muito trabalho feito. E esse, com referência a isso, ao aniversário, né? Hoje, 18 de janeiro de 1942, né? E é até bom salientar que esses anos, os anos 40, né? Foram anos fundamentais para a ovinocultura brasileira, porque foram anos em que as instituições surgiram, né? Os próprios estados e o Rio Grande do Sul, por exemplo, que era um estado em que a ovinocultura era muito representativa, né? E ali se organizou todos os programas, havia de governo do estado, programas sanitários, organização da cadeia da lã, né? Então, os anos 40 foram muito importantes por isso. E a fundação da ARCO, né? Mas fundamentalmente a ARCO está fazendo 82 e está muito bem e sólida dentro do seu propósito, né, que é o controle do registro genealógico de todas as raças ovinas do Brasil, e isso ela o faz muito bem, né? Tudo isso, toda essa fortaleza e toda essa representatividade que a ARCO tem perante o Ministério da Agricultura e perante os setores, ela é solidificada e ela é graças ao produtor, aquele que faz genética, o sócio da ARCO. Ao longo desses anos todos, ela se tornou uma entidade representativa muito fundamentalmente em cima do seu associado, do produtor. Então eu quero, em nome da diretoria atual da ARCO, cumprimentar a todos os criadores de todo este país, né, que fizeram dessa instituição a instituição sólida que é. Então, cabe nós ter essa visão e considerar e fazer essa observação da importância do criador, daquele que faz genética, das nossas mais de quase 30 raças aí registradas na ARCO, esse país todo. Bacana. Antes da gente entrar mais a fundo na ARCO, né, para tentar nivelar o conhecimento, né, de todos, muita gente acho que ouve falar, mas acredito que quem não cria genética pode ser que não conheça exatamente, né? Mas vamos falar um pouquinho mais. Quem é o Edemundo Gressler? Como é que começou a sua história com vinocultura? Conta um pouquinho aí para o pessoal saber com quem está conversando. A minha, veja assim, ó, tem muita história de família também, nós, né? O avô, a estrutura da família na época, produtor rural, meu pai, né, criador de gado, de ovelha, produtor rural, muito ligado também à agricultura, né? A gente vem do campo, né? Eu estou na ARCO, vivo na ARCO, mas o meu
O meu dia a dia fora daqui da Arco é na propriedade, trabalhando com as minhas ovelhas, né, com os meus animais. A ovelha é uma espécie que requer muito cuidado, né, muito manejo. Né, então eu me considero um ovelheiro nato, assim, né? Passo meus finais de semana junto com elas e interagindo. Formação acadêmica, eu sou médico veterinário, né? Formado na Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, bem no centro do estado, né? E em 1988 eu entrei na Arco como inspetor técnico de registro, né? Assim como a Arco tem hoje mais de uma centena de técnicos espalhados por todo este país, possui um corpo técnico de muito gabarito, né? E são pessoas que são os responsáveis da porteira para dentro, né? De atender o produtor e fazer a seleção e as tatuagens nos animais, né? E a partir daí, em exercício a essa atividade, né? Em 2007, fui convidado pela diretoria da Arco para assumir o cargo de superintendente adjunto, né? Junto com o Dr. Francisco Pereló Medeiros, Dr. Pereló, conhecido, né? Como nosso superintendente. E a partir daí, exercendo aqui dentro da Arco as funções, né, no que tange a parte do registro genealógico. Posteriormente, com a Dr. Pereló, saiu, né, se aposentou, né, e aí eu fui convidado a assumir a superintendência. E dentro desses anos todos, na observância de todos os ditames, né, de controle do registro, que são as regras e tudo que o Ministério da Agricultura impõe às nossas entidades que são responsáveis pelo registro genealógico de todas as espécies. Então, posterior a isso, veio as eleições da Arco, fui convidado a pleitear, né, a presidência da Arco, e assim tivemos, e estamos aí à frente junto com a diretoria, com diretores de todo o país, né? A diretoria da Arco é composta por 27 membros, representativos a praticamente 100% dos estados brasileiros, compõem a diretoria da Arco. Existe uma diretoria executiva, que são pessoas mais próximas aqui, até pela facilidade de reuniões e de administração, né? É uma entidade que ela não tem fins lucrativos, né? Ela tem a sua questão econômica especificamente para a sua manutenção e o grupo de colaboradores, né, que trabalham junto ao registro genealógico, que atende o nosso criador. E esperamos e temos certeza que o nosso criador, a nível em todo o país, ele tem um atendimento muito profissional, né? Porque as demandas existem diariamente, né? Hoje as raças, basicamente o registro trabalha em cima das notificações de cobertura, das notificações de nascimento, dos registros, né? E isso é feito diariamente pelos nossos colaboradores, né? E tenho a certeza absoluta que o nosso associado, por mais distante que ele esteja, todo o serviço é feito de forma online, né? Você pode, por exemplo, se eu estou lá no interior do Ceará, com um computador, eu entro, eu vejo todos os meus animais, eu registro tudo, eu faço tudo online. Enfim, a facilidade hoje da informática, da evolução de tudo isso, e a Arco está
muito atenta a isso e diariamente melhorando cada vez mais para dar mais agilidade e mais presteza de atendimento ao nosso associado. Temos, em cada estado, nós temos as associações estaduais que fazem, que divulgam e fomentam a ovinocultura no seu estado, né? E que são entidades muito parceiras da Arco, né? Hoje, inclusive, existe dentro de um plano da atual diretoria, um plano de melhoria de uma, como é que eu vou te dizer assim, não é de um auxílio financeiro, né? Mas é dentro da estrutura da Arco, da estrutura econômica da Arco. Hoje, isso é um processo de hoje, não é um processo de ontem, avaliando toda a estrutura e toda essa questão econômica da entidade. Hoje já é possível a Arco vislumbrar um apoio financeiro, né? Mesmo que singelo, mas um apoio às estaduais, porque entendemos da importância das associações estaduais, né, no trabalho dentro dos seus estados, no fomento e desenvolvimento da ovinocultura no seu estado. E por que isso é importante? Em recentes reuniões, até mesmo dentro da Câmara Setorial da Ovino-Caprinocultura em Brasília, e junto com os setores do governo, né, colocamos da importância e de fazer com que as autoridades olhassem a ovinocultura de uma forma diferente. Nós precisamos, hoje nós temos, para te teres uma ideia, os países sul-americanos, e aí eu venho aqui, divisa Uruguai, Argentina, Paraguai, Venezuela, Colômbia, todos esses países da América do Sul estão batendo a porta para a aquisição de material genético das raças que criamos aqui. E que muitas delas são raças exóticas. Mas também temos raças de origem brasileira, por exemplo, o Santa Inês, 100% brasileiro, né? Recentemente eu fui na Argentina julgar uma exposição numa cidade chamada Resistência, ao norte da Argentina. E lá eu vi animais da raça Santa Inês, lindíssimo, do mais alto padrão genético, padrão racial espetacular. E aí eu perguntei de que origem era aquele Santa Inês, eu, presidente da Arco, sabendo que o Santa Inês é uma raça eminentemente brasileira, encontrar o Santa Inês no norte da Argentina. Qual a minha surpresa? Eram de origem do Paraguai. Ovelhas puras registradas de origem do Paraguai. E eu pergunto, da onde que veio o material genético do Santa Inês no Paraguai, ser uma raça eminentemente brasileira? E nós, Brasil, não temos condições de fazer exportação de animais. Há praticamente 2 anos que a gente vem trabalhando muito fortemente junto ao Ministério da Agricultura para que nós produtores, nós que fizemos genética ovina, independente de raça, né? Nós temos aí 30 raças registradas, e esses países sul-americanos querendo material genético brasileiro, e nós não temos condições de exportar. O senhor puxou um ponto interessante, presidente. Deixa eu só voltar um pouco atrás para fechar esse gancho. Então, a Arco hoje, qual deixando bem claro para todos, qual o principal papel dela na ovinocultura brasileira para a gente nivelar o conhecimento de todos? O papel fundamental da Arco é o controle do registro genealógico das raças ovinas. Essa é a sua delegação. Ela é um braço do Ministério, autorizada pelo Ministério, para fazer o controle de registro genealógico. E isso ela o faz extraordinariamente bem, tá?
Mas não pode parar por aí. Porque veja bem, até fatos pitorescos assim que eu vou te contar para a gente dar o tamanho do que é a representatividade da Arco no que tange ao contexto da ovinocultura. Por exemplo, miíase, né? A miíase é aquela questão, é uma questão de sanidade, de bicheira, como a gente diz, e que muitas vezes os produtos não agem de forma com a eficiência que nós produtores gostaríamos. Temos produtos veterinários por exemplo, de controle de verminose. Nós temos, por exemplo, questão de mercado da carne, mercado de submercado, de indústria, de frigorífico, e tudo, diz assim, temos tal deficiência de tal coisa. Aí, o que a Arco vai fazer para melhorar isso? Em cima disso, a questão da exportação de material genético. O que a Arco vai fazer para que os países sul-americanos possam, e que nós, produtores rurais, né, nós que estamos fazendo genética, possamos exportar. Então a Arco vem batendo muito fortemente e hoje já temos resultados disso. Hoje nós já podemos exportar embrião, sêmen e embrião para o Paraguai. Já está andando isso, né? Recentemente autorizamos, e isso é uma ação junto com a Caprinocultura, demandamos já um documento para a Colômbia, para que a Colômbia, juntamente com os países andinos, façam uma análise de risco comunitário, ARC, análise de risco comunitário, que esses países, Colômbia principalmente, analisem quais as condições sanitárias do rebanho brasileiro para que esses países possam importar material genético. Então isso é uma ação que a Arco, juntamente com a Associação dos Caprinos, vem fazendo de forma unida, coesa, porque isso, a ovino-caprinocultura hoje está muito forte e num crescimento a nível de país. Hoje o Nordeste detém praticamente 90% da caprinocultura brasileira. Dos mais de 20 milhões de ovinos hoje que o país tem, praticamente 60% dessa população ovina está no Nordeste. Então essas ações, elas têm que serem coletivas, dessa forma. Praticamente 90% dos técnicos que trabalham na ovinocultura também trabalham na seleção da caprinocultura no Nordeste. Então existe uma relação de trabalho muito forte. E hoje, tanto a Arco como a BCC, né, estão irmanadas, né, no sentido de formular políticas que possam fomentar e desenvolver a ovino-caprinocultura do país. Perfeito. Então, mas basicamente, né, para você entender, né, e os nossos ouvintes entenderem, a expertise maior da Arco, a sua grande responsabilidade é no sentido da organização, do controle da genealogia das raças ovinas. Mas ela tem que ser protagonista de outras atividades. Então a gente pode dizer que a principal responsabilidade, a principal atividade da Arco é a manutenção do registro genealógico, né, das raças ovinas do país, mas que a Arco também tem um papel político perante a sociedade, representando os criadores de ovinos, né? A gente vê uma luta incessante aí, a necessidade incessante de fomentar o consumo da carne ovina. A gente tem 3 grandes mercados, né, na ovinocultura: carne, lã
e leite. Acredito que o da carne, não tenho dados realmente, mas acredito que o da carne seja o maior. Sim. Possivelmente depois o da lã e em terceiro o do leite, assim, algo empírico que eu estou comentando. Mas, politicamente falando, o que é que a Arco tem feito atualmente para ajudar a fomentar esse consumo, principalmente da carne ovina, que a gente tem uma série de fatores que, digamos assim, que competem, né, com isso aí. A gente tem somos os maiores produtores de proteína bovina, sim, né? A carne ovina, a gente, durante muito tempo, ficou consumindo carne do Uruguai como se fosse de cordeiro, sendo de carneiro velho, e criou-se aquele estigma de que a carne tem ranço, quando não é, como a carne de cordeiro é espetacular, e muita gente criou preconceito e nem experimenta. Né? Eu levei colegas próximos meus aqui, tem um sócio que eu levei falei, não, vamos comer ali no restaurante ali que eu confio, uma carne de cordeiro que você vai ver a diferença. Ele com preconceito, quando ele experimentou, ele falou, que é isso, não é? Nossa, não conhecia. Que maravilha! Que maravilha. Então, assim, isso é um cordeiro de verdade. Então, como é que a Arco tem criado alternativas, assim, criado iniciativas para fomentar esse consumo? Perfeito. Obrigado por abrir essa janela. Veja, eu não tenho sombra de dúvida nenhuma de que a carne ovina é hoje o principal mercado, o principal segmento da ovinocultura brasileira. Sem sombra de dúvida. Falando um pouquinho da lã, a lã ela está muito mais vinculada aos estados do sul, né? Propriamente ao Rio Grande do Sul. Digamos que o país hoje produz 8 milhões de quilos de lã e praticamente quase na sua totalidade são lãs produzidas por raças ovinas no Rio Grande do Sul. Principalmente aquelas lãs mais finas, né, para se utilizar em vestiário, né, as lãs de maior valor têxtil. Raças produtoras de carne, aí eu vou te exemplificar o Hampshire, Suffolk, Texel e Ile de France, elas também produzem lã, mas é uma lã com uma finura maior para utilizar, não tem tanto valor têxtil para vestiário como as lãs mais finas. Mas então, abrindo essa janelinha das lãs, a lã é uma commodity, o mercado internacional que tem as regras, né? Hoje esse mercado economicamente está muito tímido, a lã não está sendo valorizada de acordo com o que nós imaginávamos, né? O valor está muito baixo e por consequência disso já fomos ao governo federal demandar para que o Comitê de Política Internacional de Mercado acione o mercado da China, porque a China era um grande comprador dessas lãs, né? E hoje não está fazendo, de que nós possamos reabrir esse mercado internacional para essas lãs mais grossas, tendo em vista que as lãs finas, independente disso, o mercado dela continua um pouco ainda tímido, mas que ainda tem mais liquidez que as lãs mais grossas. Então a Arco já estabeleceu junto ao governo federal, né, aos setores competentes, para que nós pudéssemos reabrir esses mercados internacionais para a lã suja. É lógico que tem todo um viés a ser considerado, que é as questões de ordem até mesmo sanitária dessa lã, né, em função dos seus ingredientes e das suas possíveis contaminações, enfim, né, porque o mercado consumidor, o mercado externo, ele quer comprar um produto e ele quer saber que produto ele está comprando. Normal, questão da lã. A carne, sem sombra de dúvida, é o grande mercado brasileiro. Nós temos aí um baixíssimo consumo humano per capita. Talvez um pouquinho mais de 400 gramas, isso é pouquíssimo. E nós temos um grande mercado pela frente. E eu te confesso que nós nem precisamos de mercado exterior para o consumo da carne ovina. Nós temos um mercado interno com capacidade de absorver e exatamente com esse viés dessa tua declaração do consumo e da qualidade
do quanto é bom a carne ovina. Então nós temos um mercado interno extremamente bom e favorável, mas nós precisamos fortalecer a demanda, nós precisamos fortalecer, porque, por exemplo, se o mercado acorda e disser assim, nós queremos consumir 600 gramas, vai faltar ovelha. Nós não temos. Então nós temos, e aí vem todo um trabalho que a gente faz dioturnamente, em todas as minhas falas, eu tenho dito que nós podemos transformar esse país num país exportador, até mesmo exportador de proteína de carne ovina. Porque nós temos, veja, se nós fechar os olhos, fizermos um exercício e estabelecer o mapa do país, isto é um continente maravilhoso, ambientes dos mais variados, e nós temos raças ovinas adaptadas em todos esses ambientes. Se você me perguntar assim, mas Edmundo, mas e no Pantanal tem alguma coisa? E eu vou te dizer que sim. Lá no Pantanal tem um ecotipo chamado pantaneira, um ovino que está lá produzindo e que também produz carne maravilhosa e que produz, e que o período de gestação dela é o mesmo período que é os 5 meses. Não tem diferença nenhuma. Então nós temos condições, sim, de fazer com que possamos aumentar a população ovina brasileira. Nós temos mercado. É lógico, confesso, o mercado da carne ovina precisamos melhorar em muito. A cadeia da ovinocultura, essa cadeia, né, nós temos problema de escala, nós temos o problema das sazonalidades de algumas regiões. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, temos a questão da sazonalidade. A nossa produção de cordeiro é nos meses de maio, junho, julho. Em outras áreas do país, nós temos produção de cordeiro todos os meses. Então, há um grande desafio pela frente na organização da cadeia da carne ovina. Com relação a isso, nós já realizamos o primeiro dia da carne. E temos a intenção, junto com as estaduais, de promovermos nos estados a mesma situação. Porque nós precisamos entender que o produtor, ele tem que se especializar. O produtor precisa melhorar as condições de produzir mais cordeiros, para que ele consiga exatamente potencializar a capacidade reprodutiva do ovino, que é espetacular. O período de gestação de uma ovelha é 5 meses. E esse cordeiro, com mais 4, 5 meses, ele já pode estar na gôndola de um supermercado. Então nós temos que sermos mais eficientes. E a matriz prenha de novo. Exatamente. Então nós temos, num período de 1 ano, nós temos todo o ciclo da ovinocultura. Então tu quer espécie mais maravilhosa do que essa, com essa capacidade de produção e reprodução a cada 12 meses? Pois não? A gente tem uma extensão de terra enorme, né? O que a gente tem de pastagem, o Uruguai não tem de extensão territorial. Exatamente. Tudo bem, a gente tem muita pastagem degradada, mas ainda assim, eu acredito que falta um trabalho mais profissional, né, do produtor rural. A gente sabe que tem muita criação de subsistência, principalmente aqui no Nordeste. Sim. Acredito também que existem programas de melhoramento genético que podem ser instalados, digamos assim, em determinados locais mais carentes, para ir trazendo aos produtores a importância de introduzir a genética no seu rebanho. Eu tenho um rebanho de carne para abate, maravilha, utilize reprodutores puros, registrados, né, com procedência, que a diferença que vai dar nos seus produtos não precisa ser muito inteligente, nem muito expert para entender, para ver. Só teste, que você vai ver a diferença. Exatamente. Né?
é notório. Muito boa essa tua declaração. É exatamente com esse viés, né? E hoje a maioria... E essa questão do mercado de subsistência, eu te confesso que eu, particularmente, eu não é que eu esteja em defesa, mas a importância desse mercado na manutenção, né? E hoje os rebanhos comerciais, exatamente com esse viés, da importância de você utilizar reprodutores, melhoradores selecionados, porque você vai ter um cordeiro melhor. E hoje nós já temos, inclusive, a própria indústria já nos declarou, né, de que aquele cordeiro que era disponibilizado para a indústria há 3, 4 anos atrás, ele tem uma melhora. Hoje os níveis de carcaça e de rendimento do cordeiro, da carne ovina, na esfola, ela melhorou em muito, né? Então, fruto do quê? Fruto desse trabalho do produtor, porque nós da ovinocultura somos eternos investidores, né? Não só investimos em genética, né, no melhoramento dos nossos rebanhos, e como no investimento dos nossos rebanhos comerciais. Então é importante que possamos fazer com que o nosso ouvinte, o nosso ovinocultor, te ouça, né, da importância desse investimento. Então isso nos dá uma certa tranquilidade no sentido de quem está fazendo genética, lá na outra ponta, o produtor comercial está usando, né? Então nós temos que incentivar isso, né? Então é muito importante a qualificação e o melhoramento genético das nossas raças, porque temos aí material espetacular, né? Hoje o rebanho da Bahia, por exemplo, é o maior rebanho ovino brasileiro, né, individual no seu estado, né? E tem uma raça ovina aí da qual eu sou muito apaixonado, que é a raça Santa Inês, que está... agora, recentemente, eu fui visitar uma propriedade né, aqui nas barrancas do Rio Uruguai, na divisa da Argentina, né? E lá tem um criador criando Santa Inês, aqui ao sul do Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina, né? E essa raça, ela está aí ao longo do país todo, uma raça espetacular para a produção de cordeiro, produção de carne. Então, a gente tem que, como produtor, né, e não como dirigente também, de ver isso, o quanto a ovinocultura tem um papel fundamental hoje dentro do agro, dentro das propriedades, e a importância da ovelha, de ela também estar se alimentando junto com o boi, junto com o bovino, né? Ela não é uma concorrente, ela está aí também para auxiliar dentro da sua questão de alimentação, de algumas espécies de gramas e de invasoras, né, em que a ovinocultura ela tem até um certo controle, né, em pastos, em algumas invasoras que são palatáveis ao ovino, né, e que ele pode, e que não é tanto para o bovino. Então ela tem um papel também de equilíbrio dentro de uma propriedade. Então hoje eu brinco muito porque eu não vejo uma propriedade rural, né, que não tenha lá um núcleozinho, por pequeno que seja, de criação de ovinos. Nem que seja pro Natal, né? Mas que tenha. Acho que tem. Mesmo que seja só pro Natal, mas que tenha. Perfeito. É isso aí. Aproveitando o gancho que o senhor puxou da cadeia da carne, né? A gente tem um desafio grande, digamos assim, com a informalidade, né? Sendo bem realista, acredito que não vai acabar nunca a informalidade, até porque a gente falta, meio que você correu o cachorro correndo atrás do rabo, né? Acho que falta abatedouros, muitos abatedouros não querem
iniciar, né, em fazer esse investimento, é um investimento alto, às vezes não tem demanda, né, para conseguir demanda assim, da produção. O pessoal não tem tanta produção de cordeiros com uma frequência e um padrão de qualidade para justificar o investimento no abatedouro. Aí fica o cachorro correndo atrás do rabo, porque o produtor que já está ali fazendo tem, às vezes, dependendo da sua geografia, pouca opção para enviar, mas se você não tiver uma mínima quantidade necessária, né, para viabilizar aquele frete diante do tamanho do nosso país, fica inviável. Sim. Então, assim, hoje eu falo, o cachorro correndo atrás do rabo. Então, a organização da cadeia é extremamente importante, principalmente para tornar a atividade viável e lucrativa para os pequenos. Assim, no Sul, tem muita cultura do cooperativismo. Sim. Aqui no Nordeste já não tem. É extremamente difícil o cooperativismo dar certo aqui. E seria um caminho que eu conseguiria enxergar assim, de forma mais fácil para se tornar viável as coisas. Eu tenho dito que realmente o caminho é esse, né? Essa organização da cadeia da carne ovina, ela se faz necessária, ela é complexa, porque nós temos aí múltiplos estados, múltiplas culturas, múltiplos ambientes, né? Mas eu vejo uma alternativa, eu até tenho comentado em algumas falas, da importância que tem da possibilidade de consórcios intermunicipais. Consórcios intermunicipais. Veja, nós temos carnes que são inspecionadas de ordem municipal, pelas prefeituras municipais. Pequenos abatedouros, com a inspeção SIM, e que essa carne só pode circular dentro do município sede desse abatedouro. O que, de certa forma, às vezes inviabiliza aquele criador que está numa distância maior, de 100, 200, 300 quilômetros, que exatamente como tu colocaste, fica difícil. Só o frete consome o lucro, fica inviável. E às vezes o cara para por isso, ele deixa de produzir por essa dificuldade. Mas os consórcios municipais podem promover uma ação diferente. O qual seja, um município sede vai ser o município que vai estar a estrutura física do abatedouro, que pode ser feito. E aí uma outra atividade que a Arco também está fazendo dentro do Ministério é na situação da análise das plantas de frigorífico. Não tem porquê uma planta sanitária para um frigorífico de ovinos de uma espécie pequena, que o espaço pode ser menor, que o pé direito pode ser menor, né? E que essa planta tenha que estar dentro da mesma olhar da planta do bovino. Não tem necessidade. Então ela pode ser adaptada para a espécie. Então isso é um trabalho que a gente também pode fazer e está sendo feito para que tenhamos especificamente plantas sanitárias para a espécie ovina, porque vai reduzir o investimento. No momento que eu tenha que ter uma obra com 2.000 metros quadrados para uma obra para ovinos com 500 metros quadrados, eu vou ter aí, com certeza, uma obra economicamente mais viável. A questão do consórcio, se nós consorciarmos 10, 15, 20 municípios e tendo uma estrutura de um frigorífico num município só, em que esses municípios terão um médico veterinário para fazer a inspeção sanitária, esse médico veterinário vai ser remunerado. Essa remuneração dele vai ser diluída entre os municípios que fazem parte desse consórcio. Toda essa carne abrangendo toda esta gama de produtores que vão centralizar o abate dos seus animais neste frigorífico, e aí, num sistema de cooperativa, de associativismo,
possamos embalar essa carne com um selo próprio desse consórcio, desses municípios, e aí essa carne vai poder circular com a inspeção sanitária municipal por todos esses municípios. É uma alternativa que a gente pode, quem sabe, vislumbrar. Mas precisamos nos conscientizarmos de associativismo, de cooperativismo. Porque, na verdade, e você sabe disso, em qualquer ação em que ela seja extremamente individual, ela corre mais risco, ela se fragiliza. Nós somos amantes do futebol. Não basta você ter um centro médio, um zagueiro, um goleiro, um centroavante só. É a equipe, é os 11. Aliás, não é mais os 11, é todo o grupo. Porque se você só tem 11, no momento que um sai, vai entrar outro que não é, né? Então, voltando à questão da importância que eu vejo, tá? Principalmente olhando o Nordeste como um grande centro de futuro para a ovinocultura brasileira. Eu sou um defensor assim, muito forte de que esses 12 milhões de ovinos que já tem no Nordeste, pode dentro de, não leva 20 anos, aliás, não leva 10 anos, pode dobrar essa população ovina. Olhando a espécie, com tudo que a espécie tem condições de produzir, né? Como tu disseste, em 1 ano você tem toda uma gestação e esse cordeiro já está lá no frigorífico, já está lá na gôndola do supermercado, com menos de 1 ano. E essa ovelha já está sendo fecundada novamente. E o Nordeste tem ambiente, tem clima, não tem o problema da sazonalidade. Então eu vejo um potencial muito grande, sim. Recentemente, até em função da tua pergunta anterior, recentemente nós estivemos no Palácio do Planalto, junto ao ministro, numa demanda junto ao ministro da Agricultura, onde levamos uma demanda documental para que o Ministério da Agricultura inclua, que o governo federal inclua a ovinocultura no plano safra para 2024. Era uma pergunta que eu estava aqui anotado no cantinho. Como é que está essa situação? Tem alguma atualização? Vislumbra alguma esperança concreta disso acontecer? Eu tenho esperança muito forte com relação a isso. Porque eu senti do ministro, né, quando nós demandamos isso, um olhar diferente de interesse. E eu acredito muito. Eu sou um homem que eu acredito nas pessoas. Então eu tenho muita, assim, claro que a certeza a gente nunca, né? A gente precisa ver com que as coisas realmente aconteçam. Mas eu estou com uma expectativa muito positiva e fui muito mais além. Eu disse para o ministro também de que o governo federal, e veja lá, a ARCO, que no início da nossa fala foi parabenizando pelos seus 82 anos, a ARCO é uma entidade, ela é um braço do Ministério da Agricultura. Eu sou praticamente, somos os olhos e os braços do Ministério no que tange a estrutura e a questão do registro genealógico, né? da verdade do que isso representa. Então, nós somos um braço do Ministério.
E se a Arco é um braço do Ministério, ela tem que dialogar com qualquer governo. Ela está inserida dentro do Ministério da Agricultura. Independente de gestor, independente de governo, a Arco tem que ter um permanente diálogo com quem está no governo. E assim me foi permitido. Agora, a questão de 60 dias atrás, nessa minha visita ao Palácio do Planalto, de colocar essa demanda da ovinocultura para o Plano Safra. E aí eu fui, de certa forma, até muito audaz, assim, no sentido de dar uma opinião para o governo. E disse para eles que eu queria um slogan do Ministério da Agricultura, de um plano de governo, de um slogan, Mais Ovinos Brasil. Dei até o título. Para quê? Para que o governo entenda, que as pessoas que têm a caneta na mão entendam que este país, do tamanho que é, com as mais variadas regiões que tem, com o povo que tem, que sabe produzir, nós possamos realmente transformar num país que possa ter uma população ovina e vislumbrar o mercado internacional que está aí batendo a porta. Agora de manhã, a questão de uma meia hora atrás, né, uma demanda, um senhor do estado de São Paulo, capital, que tem uma demanda para a Etiópia, na África, querendo 50 mil ovinos em pé, vivos. E que de um outro país árabe também demandando por ovino. Então nós temos um mercado internacional, além do nosso interno, né? Nós temos um mercado que está aí. Ei, pessoal da ovelha, vamos acordar. Então, Cleidson, a gente tem aí diariamente batendo as portas, abrindo as portas, fazendo com que os nossos dirigentes, os nossos governos, tanto federal como estadual, nos próprios estados, né? Que os nossos criadores, nos mais variados estados, os nossos dirigentes, as associações estaduais, né? Que realmente nós possamos bater na porta dos políticos, né? De quem detém, de criarmos alternativas, de realmente podermos ter políticas de fomento e desenvolvimento da ovinocultura brasileira. Porque raça tu tem, genética nós temos aí para exportar. Né? Então, politicamente, a Arco tem feito um trabalho, sim, muito forte e vai continuar tendo. Enquanto eu estiver, né, eu serei diariamente dialogando com essas pessoas, fazê-los entender que temos a necessidade de coisas realmente mais sólidas. Porque isso é que nem reunião, né, Cleiton? A gente faz reunião e tal, e no outro dia, passado uns dias, pergunto, tá, mas e daí? Qual é o resultado? Saiu alguma coisa? Não. Né? Discutiram, fizemos diagnósticos maravilhosos, né? Dos gargalos, das dificuldades, das asperezas. Tá, mas e daí? Fizeram o quê? Aliás, qual o plano de ação que vai ser executado? Aí vem aquela pergunta, o que a Arco vai fazer para isso? Né? Então, mas de certa forma, eu quero aproveitar, Cleiton, para dizer assim, com muita humildade, de que nós sozinhos é muito difícil, que nós temos que nos unirmos.
independente de tu teres uma postura, seja lá quem for, de uma postura, de que eventualmente esteja vendo de forma de que aquilo está errado, de que temos que ter uma nova postura, de que nós temos que mudar. Se estamos remando e tivermos que pegar o leme e fazer com que o barco tenha uma nova rota, vamos fazê-lo, mas vamos fazê-lo de forma coletiva. Porque a espécie é pequenininha. Eu não sei se tu já tivesse a oportunidade de dentro da propriedade, dentro de um criatório, você vê num estabelecimento, numa área de campo, uma ovelha solitária, sozinha, num canto de cerca, perto de alguma, mas ela está só. Se você for lá, você vai ver que ela está doente. Exatamente. Ela não anda sozinha. Então nós temos que pegar o exemplo da própria espécie para entendermos que não é a Arco sozinha que vai resolver, que não é o Cleidson sozinho na área de imprensa sozinho que vai fazer, né? Nós temos que estarmos juntos, nós temos que dialogar. Por mais que eu não concorde com as ações do Edmundo, eu vou levantar o telefone e vou falar: Edmundo, temos que fazer tal coisa, eu estou propondo tal coisa, vamos dialogar, vamos procurar com que essas políticas realmente aconteçam. Às vezes eu me escondo atrás do WhatsApp e coloco coisas que eu gostaria de falar para o Cleidson, aliás, que eu deveria falar com o Cleidson, mas eu não tive a coragem, então eu boto dentro de um grupo de WhatsApp. E aí você vai ler, outros vão emitir opinião, e as coisas às vezes não acontecem do jeito que nós gostaríamos. Então, a gente tem que termos a humildade, nós seres humanos, temos que ter a humildade de pegar um pouquinho o que a espécie ovina nos mostra, de que para que nós possamos atingir todo esse desenvolvimento, é necessário que nós estarmos unidos dentro de um mesmo propósito. Veja, hoje, a realidade da ovinocultura brasileira, raças ovinas, temos aí as mais variadas raças com altíssimo padrão genético. Altíssimo padrão genético. Nós temos aí, por exemplo, a raça Dorper e o White Dorper. A raça Dorper e o White Dorper hoje no país está tão boa tanto quanto o seu país de origem, que é a África do Sul. Eu tenho acompanhado as últimas nacionais, eu tenho ido presencialmente, eu faço questão de ir, assim como eu faço no Santa Inês também. Recentemente estivemos em Maceió, na Nacional do Santa Inês, em São José do Rio Preto, na Nacional do Dorper e White Dorper. É fantástico a evolução dessas raças. Então nós temos raças ovinas do mais altíssimo padrão. Agora a gente tem que melhorar as outras coisas. E esse país é muito grande. E nós temos que entender que tem diversidade de ambiente e diversidade de cultura, e que nós temos que entender isso. Eu não posso ter uma regra aqui no Rio Grande do Sul, na divisa do Uruguai, e querer que essa regra seja igual lá no Crato, no Ceará. É diferente. Mas, Cleidson, assim, muitíssimo obrigado pela oportunidade de fazer esse bate-papo contigo, de talvez, não digo devagar, mas falar de forma bem, assim,
espontânea, como um homem do campo, como um criador de ovelha. Perfeito. Tá? Muito obrigado mesmo, assim, pela oportunidade. Não, eu que agradeço. Eu pesquei o olho, já tem 1 hora de papo aqui praticamente. Eu conseguiria ficar aqui outra hora ainda conversando sobre o assunto que é encantador, apaixonante. Eu iniciei na atividade tem pouco tempo, vai fazer 1 ano agora, né? Apesar de estar aqui no Nordeste, me apaixonei pela raça White Dorper e Dorper, principalmente White Dorper, né? Comecei a fazer um trabalho de seleção, devagarzinho aprendendo, conversando com outros criadores, tentando adquirir um pouco da experiência, né, dos mais antigos. E foi muito por isso que me trouxe essa iniciativa, né, de iniciar esse projeto, né? Uma forma de eu aprender com quem tem mais experiência que eu, de encurtar essa distância e de alguma forma tentar devolver, né, para a cadeia produtiva, para os produtores, esse conhecimento que eu consegui colher, ao mesmo tempo eu consigo compartilhar com os demais, né? Então, muito obrigado, presidente, por ter aceitado o convite. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pelo papo. As portas estão abertas. Quiser outras oportunidades, estaremos aqui. Valeu. Muito obrigado. Uma ótima semana e um maravilhoso 2024. E que tenhas bons cordeiros. Que assim seja para todos nós, que todos nós tenhamos bons cordeiros em 2024. E é isso. Por hoje é só. Até a próxima. Continue conosco nessa jornada pela Vinocultura. E lembre-se, do MGF Cast, cada palavra pastoreia conhecimento.